Graças a Deus por mais uma semana. Somos imensamente gratos a Deus pela sua misericórdia que tem cuidado de cada um de nós. Como é que foi a sua semana? Tudo em paz? E o trabalho, como é que você está? Um monte de informações, de novidades, de ansiedades no ar. Por isso que nessa semana eu quero falar um pouquinho sobre oração. Oração. Você é um homem de oração? Você é uma mulher de oração? Quando você precisa de oração, você ora ou você pede para alguém orar por você? Eu quero ler um texto aqui que encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, quero ler o verso 17 e o verso 19. O texto sagrado diz assim, a partir do verso 17: Orai sem cessar, em tudo dais graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse texto coloca duas situações aparentemente antagônicas, contrárias, orar e agradecer. Orar no sentido que você tem que orar sempre, a todo tempo, mas ao mesmo tempo, orando, você tem que dar graças de tudo. São dois desafios muito grandes. Primeiro, dar graça, ter um coração grato, como é difícil. E quando nós oramos, normalmente nós estamos cheios de insatisfações, de críticas, de reclamações, de dores, de lamúrias da nossa alma. E a Bíblia diz que ao mesmo tempo que você coloca diante de Deus as suas necessidades, você precisa dar graça. Por que nós não oramos? Ou por que nós oramos tão pouco? Pouco tempo encontrei um amigo e eu falei, como é que está a situação? Ele disse, olha, está muito difícil, pastor. Ora por mim. Passou outros dias, eu liguei para ele e disse, e aquela situação, como é que está? Ele falou, pastor, piorou. A situação está tão terrível que eu vou dizer uma coisa para o senhor. Agora não tem mais nada que fazer, é só orar. Eu falei, e antes? Não era só orar também? Parece que a nossa alma caída e a nossa autossuficiência nos dá a ideia de que nós podemos resolver tudo sozinho, do nosso jeito, com a nossa capacidade, com as nossas forças, com as nossas habilidades, com a nossa inteligência. E nós vamos tentando do nosso jeito, e vamos tentando. A hora que não tem mais jeito que a gente vai para Deus. Será que nós não precisamos aprender a reverter esse caminho e começar já orando? Curiosamente, Paulo aqui escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que nós não temos que orar de vez em quando. Nós não temos que orar muito. Nós temos que orar sem cessar. Obviamente que se você levar esse texto ao pé da letra, você não vai entender. Porque a Bíblia diz que quando você for orar, você tem que entrar no teu quarto, fechar a tua porta, dobrar o teu joelho, Você diz, eu vou ficar dentro do quarto orando o tempo inteiro? Mas orar sem cessar é muito mais do que você fechar os olhos, dobrar o joelho e fechar a porta. Orar sem cessar é você ter uma constante atitude de oração. É você estar dirigindo, você está andando, tudo você está falando com Deus e apresentando diante de Deus. Orar sem cessar é mais do que uma atitude, é um estado de oração, é uma atitude de oração. É você reconhecer constantemente, a todo momento, que você depende de Deus. Quando nós oramos, nós dependemos de Deus. Quando nós não oramos, nós dependemos de nós. Mas nós preferimos depender de nós. Nós preferimos as nossas próprias maneiras de resolver. Nós achamos que damos conta. Por isso que na nossa vida, a oração ela é um pronto-socorro. Eu queria pensar um pouquinho em oração com você, pensando num carro, uma ilustração simples. Uma pessoa que pratica esse texto, que é orar sem cessar, a oração na vida dela é como se ele estivesse dirigindo um carro, é o volante. Você não consegue imaginar a ideia de alguém dirigindo um carro tirando a mão do volante. A todo momento que você está dirigindo o carro, você está com a mão no volante. Isso é oração sem cessar. Agora, orar do nosso jeito é como se a oração fosse um step. Nós agora fomos para o Rio de Janeiro, fizemos uma viagem, rodamos 3.000 quilômetros. Por nenhum momento nós estávamos em 5 no carro. Nenhum momento nós lembramos do step. Sabe por quê? Porque não furou o pneu. Se tivesse furado o pneu, a primeira coisa, o step. Como é que está? Está calibrado? Está bem? Vamos dar uma olhada. Tem step? Sabe, às vezes a oração na nossa vida é um step. Nós só oramos quando nós não conseguimos. Nós só oramos quando a situação está difícil. Mas ao contrário, a Bíblia diz que a oração tem que ser como um volante. Todo momento com a mão no volante. Você pode até conversar, olhar a paisagem, mas a mão no volante. Você pode fazer todas essas coisas, mas em oração.
mais do que nunca, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a orar, a depender de Deus e a todo momento estar com o nosso coração na presença do Senhor. Orai sem cessar, em tudo dando graças. Olha que consórcio, olha que combinação maravilhosa, a oração e a gratidão. Que Deus nos dê esse coração e que na tua vida, na tua empresa, no seu emprego, no seu trabalho, na sua casa, no trânsito, a todo momento, você consiga conciliar uma vida de oração, uma vida de gratidão na presença de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, tem misericórdia de nós. Ensina-nos a orar, Senhor. Pelo caminho do amor, Senhor, da gratidão, não da dor. Que o Senhor nos leve a ter um coração de oração. Um coração que crê realmente que o Senhor é o Deus que atende a nossa oração pela tua graça e pela tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus te abençoe. Uma excelente semana para você, no seu trabalho, em toda a sua família. Um abraço.